anos, eu tenho tido uma oportunidade incrível de conviver mais próximo de uma pessoa incrível que influencia, que motiva, que inspira e principalmente que ensina milhares e milhares de pessoas todos os dias, que chama Flávio Augusto. Se você ainda não o acompanha, faça favor de acompanhar. Geração de Valor. Eu lembro no Instagram, né? Eu lembro várias vezes quando eu comecei minha jornada e eu eventualmente caía no perfil dele e eu vi uma postagem, eu vi um ensinamento. Eu tava até comentando com o Flávio esses dias que eu falei pra ele que eu lembro de um post super antigo, ele usando um capacetezinho assim na frente da obra do Orlando City contando. E eu falava assim: que cara maluco, o cara tá lá em Orlando construindo um estádio. Que cara doido, que cara que faz isso? E era algo muito distante. E agora eu vejo que a gente tá várias vezes numa mesa, sentado, conversando. E, cara, e olha só que coisa louca, né? O Flávio é uma pessoa muito. Ele é um cara que dá vontade de guardar num potinho. Porque ele é realmente muito diferenciado. E eu quero compartilhar um pouco de como que tá sendo essa experiência, porque nós somos sócios do Flávio, né? Eu e o Caio, através da Wiser Educação, e a gente também somos, né? O Caio é fundador junto com o Flávio e com o Joel no Class Club, que é um grupo de mentoria para empresários, é um grupo premium. E agora a gente tem a MLS, que é a Mentor League Society. Para vocês saberem mais, entra no perfil do Class Club, que é algo muito legal. Então, cada vez mais a gente está mais próximo, a gente está fazendo mais negócios. E é muito doido, porque quando a gente pensa, eu pelo menos pensava, tá? Em pessoas com muito dinheiro, com poder aquisitivo, eu tinha uma crença limitante em relação a isso. Dentro da minha família, a gente acreditava que quem tinha dinheiro não era uma pessoa legal, que normalmente eram pessoas que faziam coisas erradas, que as pessoas não eram, sabe, pessoas gentis, que eram pessoas, às vezes, com egocentrismo muito alto. E a verdade é que conforme mais eu fui descolando dessa crença limitante através de leitura, me conectando com outros grupos de pessoas, eu fui vendo que isso não tem muito a ver com o dinheiro, que existem pessoas que não têm dinheiro que têm esse tipo de postura e tem pessoas que têm dinheiro e têm esse tipo de postura. Então, esse tipo de humildade, esse tipo de postura não tem muito a ver com a pessoa ter dinheiro ou não. É muito mais da personalidade, daquilo da pessoa. E a primeira vez que eu encontrei o Flávio, eu lembro que a gente tava em Orlando de férias com as crianças e ele ainda tinha o Orlando City. O Caio convidou, falou assim: ah, estamos sendo convidados para assistir um jogo no estádio. E eu lembro que foi eu, meu pai e o Caio. E o Flávio estava lá no estádio. Ele me cumprimentou, cumprimentou o Caio, cumprimentou o meu pai. Mais do que isso, ele falou com meu pai, ele conversou com meu pai, ele trocou ideia com meu pai. Aí você fala assim: é óbvio que tinha que trocar ideia. Não, gente, não é assim. Pensa assim, o cara é. Cara, você é ídolo do cara, você é fã do cara, o cara tá lá, gente. Você tá aqui, ó, pituquinho. Não sei nem se a câmera pegou o tanto de lá que eu levantei o braço. E sei lá, às vezes você espera, obviamente, uma educação. Eu, pelo menos, esperava educação complementar. Né? Acabou, tchau. E o cara, e ele conversou, e ele falou e tal. Aí eu lembro que o Caio perguntou assim: ah, qual que é o seu sonho em relação a isso? Porque você pensa assim, gente, Fabi, né, veio lá, Jardim Santo Eduardo, né, zona periférica de São Paulo, lá do lado do Capão e tal. E aí, dominando o mundo, ó, conquistando minhas coisinhas, crescendo, conquistando uma coisinha ali, conquistando uma coisinha ali. Aí você senta junto com um cara que construiu um estádio, o cara é bilionário. E aí, a gente super ingênuo, né? Flávio, o que você espera disso? Aí você pensa algo estratosférico, né? Tipo assim, cara, a realização de um sonho. Ele, vai vender? Eu e o Caio, a gente falou assim, mano, a nossa mentalidade tá um tiquinho errada, né? Isso foi uma das primeiras coisas que a gente aprendeu com o Flávio. Vender, 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 desapegar, desapegar. Sabe? Faz negócio, vende para fazer outros negócios, para crescer mais, sabe? Para entregar mais, para expandir mais, para se desenvolver mais e por negócio também. E eu vejo que isso também tinha uma coisa muito enraizada de crença limitante minha, de muito apego. É, meu primeiro carro, porque tem que ser o meu carro, minha primeira casa, porque tem que ser a minha casa. E uns apegos com umas coisas, e eu vejo o quanto é muito comum. Quem veio de uma mentalidade um pouco mais de escassez, assim como eu vim, que a gente não tinha muitas sobras, a gente não tinha muitas facilidades na vida, a gente se apega muito mais às coisas porque aquilo é tudo que você tem.
Então, é um grande desafio você se apegar um pouco mais, principalmente das coisas que às vezes não faz mais sentido, quando você tá pronto para ir para um próximo nível. Às vezes você precisa fazer uma transição de carreira, você precisa fazer uma transição de negócio, e às vezes você tá tão apegado que você não pensa que todo negócio você tem que ter uma forma de entrar, mas você também tem que pensar na sua forma de sair. Que é ali que tá o pulo do gato, de onde você constrói coisas, de onde você alavanca coisas, né. Então isso foi uma das primeiras coisas que a gente falou assim: "Uau!". Tipo assim, já vi um uau, né. E nisso já começou a vir um encantamento. E é uma das coisas que isso é uma coisa que eu admiro nele muito, que toda vez que estamos juntos à mesa, sentados e tudo mais, ele não pergunta só a opinião do Caio, ele pergunta a minha opinião. Ele para, gente, eu juro por Deus, ele para pra me ouvir. Ele fala: "Fabi, e o que você acha disso?". E eu lá, tipo assim, quase que eu engasgo, né, falando assim: "O que que eu acho disso?". Tipo assim, "Você tá perguntando a minha opinião? Pergunta para o meu marido". E eu falei: "Não, isso é o que eu penso, mas obviamente que eu falo, porque eu falo minha opinião e eu fico muito feliz de, cara, ele valoriza a minha opinião, ele escuta a minha opinião, ele não tá ali ouvindo só a opinião do meu marido, ele me escuta, sabe?". Eu acho isso muito, eh, admirável. Eu acho isso de uma postura, assim, que eu falo: "Eu aprendo com isso". De saber dar voz às pessoas, de saber escutar todo mundo, de entender que todo mundo pode agregar de alguma forma, independente do tamanho que a pessoa tenha, se ela é uma aprendiz, se ela não é, que existe espaço para todo mundo agregar com um pouquinho de um ponto de vista, de um conhecimento, sabe? Com um viés, com uma visão. Isso, aí de novo, eu falando que era uma admiração, mas é também uma forma como a gente aprende. E aí você começa a ver que a gente fala, liderança, a única forma que a gente tem de ensinar pessoas, que a gente lidera pessoas, é através dos nossos exemplos. E aí tá um grande exemplo, porque é algo que eu admiro, e através dessa admiração eu aprendo com a postura dele e eu acabo colocando em prática através desses aprendizados. E aí nisso, o Flávio ele é uma pessoa que, até quando a gente fez o Powerhouse, agora a Luciana falou que ele adora um papel e uma caneta e sair rabiscando. E toda vez que ele tá sentado com a gente, ele adora pegar um papel, ele rabiscar, ele ensinar uma das coisas pra gente. E uma das coisas que ele ensinou no Powerhouse foi uma das coisas que ele ensinou pra gente, que é sobre a nossa matriz de esforços versus resultado. Então ele começou a falar assim: "Fabi, vocês precisam colocar todos os negócios de vocês e ver onde ele se encaixa entre esforço versus resultado". Aí ele fala: "Eu não conheço algo que tem um esforço baixo e que tem resultado alto". Ele fala: "Eu gosto que meus negócios estejam algo, meus negócios principais, onde eu tenho um esforço alto e um resultado alto. E é muito interessante, através dos seus negócios principais, você procurar negócios que você possa ter esforço baixo e resultado baixo". Aí ele dá alguns exemplos em relação a isso, e é muito legal isso, porque, eh, neste momento eu e o Caio, a gente começou a fazer uma avaliação de para onde estavam indo os nossos esforços. E o quanto de retorno isso estava dando, o quanto de retorno isso poderia dar. Então, às vezes, a gente quer tomar algumas decisões por ego, a gente quer tomar algumas decisões, às vezes, até por uma, sabe, por falta de consciência, por falta de maturidade. Então, quando você aprende, até isso, gente, não se aplica só a negócio, mas a qualquer decisão que a gente vai tomar na vida. Então, se você aprende a olhar através dessa matriz sobre esforços versus resultado, você aprende a ponderar muito mais se as coisas estão valendo a pena. E eu fiz até eu falei assim: "Um dia eu ainda vou fazer um post, eu posso até fazer um livro disso. Coisas que eu aprendi com o Flávio". E aí agora, antes do Powerhouse, pra vocês terem noção, o Powerhouse acontece inclusive, todo o primeiro sábado de janeiro, o próximo já tem data, é dia 4 de janeiro de 2025. O dia que antecede o Powerhouse, a gente tem a Wiser Conference, onde o Flávio pega todos os funcionários, ele pega todas as empresas do grupo, ele coloca no Vibra São Paulo, até então chama Vibra, desde que eu me conheço por gente, esse lugar já mudou de nome trocentas vezes. É ainda automático eu falar Credit Card Hall, porque é onde eu mais fui, como foi quando Credit Card Hall. E a gente faz a apresentação de resultado e a gente tem um almoço com os fundadores das empresas que fazem parte do grupo. E aí ele sempre traz ensinamentos, né? Aí ele estava trazendo ensinamentos sobre recrutamento, sobre quando é a melhor forma de recrutar pessoas, que às vezes a gente recruta pessoas nas empresas de forma errada, a gente recruta quando a gente tá cansado, a gente recruta pelas razões erradas. E ele falou assim: nunca se questione, olha isso que forte, nunca se questione do seu caminho na baixa.
Deixa para se questionar quando você estiver na alta. Sabe por quê? Porque a baixa está passando por um momento de dificuldade. É óbvio que a gente acaba se questionando na baixa, a gente às vezes se questiona se a gente quer continuar seguindo na baixa. Às vezes você se questiona se esse é o caminho, se esse é o lugar, mas a gente fica muito cansado na baixa. E o que ele quis dizer com isso é que muitas vezes a gente toma decisões por estarmos cansados, por a gente estar com energia baixa. E se a gente se voltar a se colocar naqueles momentos de alta, quando a nossa motivação tá alta, quando tudo tá dando certo, será que a gente mudaria a nossa decisão? Será que a gente pensaria de forma diferente? Inclusive, é uma coisa que o Caio sempre fala assim pra mim: o melhor momento de sair de algo é quando você tá na alta. Então, a gente tomou a decisão de mudar de um negócio na alta. Aí ele fala assim, a melhor coisa para um atleta, quando tá em carreira, é sair na alta. Então, quando tá no auge da carreira, são coisas que vale a pena a gente se questionar. Então, isso foi um grande ensinamento. Porque às vezes a gente tá num momento de dificuldade, às vezes quando você tá num negócio, suas contas estão um pouco mais apertadas, ou você tá às vezes num relacionamento, e o relacionamento tá passando por uma dificuldade, ou você tá num momento de saúde, você tá passando por um momento de dificuldade. E aí, através desse excesso de cansaço, dessa falta de motivação, ou quando tá tudo meio cinzento, muito turbulento, a gente às vezes toma decisões que a gente se arrependeria. Então, viver um pouco ou tentar reviver estes momentos de alta, eles fazem com que a gente seja muito mais consciente e muito mais inteligente na nossa tomada de decisão. E uma das coisas que a gente adora pegar com o Flávio, e principalmente com a Luciana, que é a esposa dele, que é uma mulher incrível, de uma inteligência. A quem teve no Powerhouse teve a oportunidade de escutá-la. A gente pergunta muito sobre filhos, né? Principalmente porque em alguns momentos a gente pensa: será que eu deveria recriar para os meus filhos todas as dificuldades que eu tive para que ele aprenda a dar valor ao dinheiro, para que ele atenda, sabe, a dar valor à família, para que ele aprenda a dar valor às coisas da forma como a gente teve? E é uma das coisas que ele fala assim: você tem que entender que os seus filhos, eles não têm culpa do seu sucesso. E você querer recriar dificuldades para que eles vivam essas dificuldades só porque você viveu, achando que eles vão aprender a dar valor dessa forma, ou que eles vão enxergar o mundo de uma outra forma, porque você vai querer que eles passem perrengue porque você passou, isso nunca vai funcionar. E ele fala isso, ele repete essa frase várias vezes, ele fala: os meus filhos, eles não possuem a menor culpa do sucesso que eu tive. Não tem por que eu tentar prejudicá-los por conta do meu sucesso. Eles já nasceram com uma vida completamente diferente, eles vivem em realidades completamente diferentes. Então, é muito melhor eu ensinar valores, eu ensinar sobre a vida de uma forma diferente, baseado na vida real que eles vivem hoje, do que eu tentar gerar dor em algo neles que eles nunca vão saber como vai ser. Nunca vai saber como vai ser. E aí a gente se questiona, né? A gente uma vez perguntou para eles assim: pensando num patrimônio que vocês têm acumulado, como é que vocês pensam em relação ao que vocês vão deixar para os filhos? Como que funciona? A gente quer entender essa mentalidade. E aí é um questionamento que eu fazia com o Caio: o que se deixa para filho? O que se faz por filho? Qual que é o limite exatamente disso? De não passa perrengue, mas passa um pouquinho de perrengue. E aí ele falou assim que... Uma frase, ele falou assim: meu lema de vida com a Luciana: a gente quer viver rico, a gente não quer morrer rico. E aquilo eu falo, cara, isso fez tanto sentido, e isso faz muito sentido porque que muitas pessoas com muito dinheiro ao final da vida acabam doando parte das suas fortunas, acabam, sabe, dividindo capital e doa para caridade e faz um monte de coisa e, sabe, e distribui isso em vida, porque ele falou assim: cara, eu não quero morrer rico, eu quero viver rico, eu quero ter uma vida bem vivida. Eu quero ter uma vida que eu falo, que eu chego no final e falo assim: cara, valeu a pena, sabe? A gente viveu essa vida, eu aproveitei com meus filhos. Eu não quero acumular tudo pra quando eu for morrer. Quando eu vou morrer, eu vou levar o quê? Eu quero ter tido a oportunidade de poder ter vivido isso com meus filhos, com a minha família, com as pessoas que eu amo. Eu quero poder, sabe, ter deixado legado, eu quero poder ter ajudado pessoas, eu quero poder ter, sabe, ter distribuído através de onde fazia sentido. Então, cada um tem os seus projetos de forma individual.
Então isso foi um outro ensinamento que eu falei: "Cara, isso faz muito sentido, né, a gente fica pensando assim: o que que eu vou levar daqui?" A verdade é que a gente não vai levar nada. Então essa é uma outra frase que tirou um peso das nossas costas. E pra eu finalizar isso com vocês hoje, que daqui a pouco já vai dar 20 minutos e eu tô me estendendo muito, a gente gravou um podcast, não foi esse no Como Você Fez Isso, foi antes. O Flávio, numa entrevista com a gente, ele falou assim, sabe? Ele falou assim pra gente: "Eu gosto muito do Flávio do ônibus." E aquilo mexeu comigo, porque eu sou a Fábio do ônibus também. Pegava ônibus, trem, metrô, lotado. Eu falo assim, não precisava nem. Eu conto pro Caio, porque o Caio nunca pegou, né? Eu falo, nunca peguei, nunca precisei segurar, porque era tão lotado que a gente mesmo, com o balancinho ali, a gente se segurava, né? Era ombro com ombro o tempo inteiro, não tinha nem espaço pra cair se precisasse. E ele fala, eu gosto do Flávio do ônibus, eu gosto de contar do Flávio do ônibus, eu gosto de me lembrar dele, eu gosto de recordar dele, porque ele me faz lembrar todos os dias que estabilidade não existe, ele me faz lembrar todos os dias que eu preciso cuidar, que eu preciso vigiar, que eu preciso ser uma pessoa melhor, que eu preciso manter as minhas origens, que eu preciso manter a minha sanidade. E aí é engraçado que o Caio fala assim pra mim, pô, você tem uma puta academia dessa no prédio. A gente mora num prédio muito legal, que tem uma estrutura de academia muito legal. E inconscientemente eu já fazia isso, só que eu nunca soube explicar o porquê. E ele, pô, por que você quer ir treinar lá na academia que não tem aparelho nenhum e tudo mais? E aí eu começo a lembrar do que eu sinto toda vez que eu vou treinar num tatame, que eu tô sempre descalça. E eu saio de lá fedida, suada. Às vezes eu deito no tatame, peguei uma aula passada que não deu nem tempo de dar aquele trato, se bem que eu não posso reclamar, que o Thiago sempre limpa ali pra eu poder treinar, mas eventualmente tem as coisinhas ali. E aí eu pego minha luva fedida, eu pego meu bucá, você pega bucá, nananã, e ele fala assim, você tem uma puta academia aqui com todo aparelho, ar-condicionado, pra que vai lá, que é o ventilador lá, que às vezes tem que fazer pegar no tranco? Eu falo assim, porque isso me conecta com a Fabi do ônibus. Isso me conecta com uma Fabi normal. Eu gosto de ir lá e eu gosto de me sujar. Eu gosto de sentar de qualquer jeito. Eu gosto de estar lá e falar com pessoas normais. Eu gosto de estar ali e eu não estar sendo julgada sabe, se a minha postura tá perfeita, se eu estou sendo gentil. Porque existe uma expectativa. Eu sei que vocês que estão aí do outro lado, vocês têm uma expectativa a partir do momento que vocês me encontrarem para quando a gente nunca se encontrou. Da forma como eu vou tratar você, da forma como eu vou te ver. Sabe, ali eu posso ser eu. Sabe assim? Não que eu não seja eu, mas assim, eu posso estar largada, eu posso estar relaxada, eu posso estar em contato com uma Fabi normal, uma Fabi assim, ó, uma Fabi qualquer, sabe assim? Então é um lugar que eu gosto. Eu gosto de ir pra manter minhas origens, de manter as minhas, sabe, manter minha raiz, manter meu pé no chão, me manter aterrada. Sabe, a gente já voa em tantos aspectos, a gente tá sempre, principalmente empreendedor, tá sempre voando, voando, voando. Então eu gosto desse lugar. Porque, primeiro, que existe pertencimento. Eu acho que todo mundo busca pertencimento. E eu acho que, principalmente, quando a gente vai crescendo e a gente vai se transformando nessa liderança, que eu falo que não é uma liderança. Na liderança solitária, conforme você vai descolando do que é comum, fica muito mais desafiador você se conectar, você ter pertencimentos. Cada vez você mais pertence a menos coisas, porque você performa num nível tão diferenciado, você tá num lugar tão diferenciado que é muito fácil você se desconectar, é muito fácil você se desprender. Então eu sinto que é o meu lugar de raiz, que é um lugar onde eu volto a me conectar, onde eu volto a ter meus pés no chão, sabe? Então, até mesmo, eu falo pra vocês, eu pergunto pra vocês, você pertence ao quê? Qual é o teu lugar que te mantém pés no chão, que mantém a sua essência ali aflorada? Ali é o meu tatame. Eu te encorajo fortemente a você buscar esse lugar. Esse lugar que te dá pertencimento, que te aflora a sua essência, que te faz você se sentir bem com você mesmo.